boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, aqueles que estão presentes aqui na Casa do Consolador Prometido, e aos nossos internautas, que estão nos acompanhando de suas casas. Sejam todos muito bem-vindos e se sintam acolhidos nessa casa de amor, nessa casa de Jesus. Então, para iniciarmos a doutrinária dessa noite, eu gostaria de fazer uma leitura de Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Então, com essa mensagem de Torres Pastorino, eu convido a todos os amigos a fechar os olhos físicos, se assim o desejarem, para nos concentrarmos, nos harmonizarmos, para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, aos mentores espirituais dessa casa e a todos aqueles que aqui se encontram essa noite, desencarnados e encarnados. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos, para aprendermos, para dialogarmos nesse momento da caminhada de cada um, que todos possam receber aquilo que vieram buscar aqui hoje. Então, nesse agradecimento, vamos também pedir que possamos fazer o estudo da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações físicas e intelectuais. Vamos pedir também luzes para a nossa irmã Aura, a expositora dessa noite, para que ela possa transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que precisamos ouvir nessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o estudo dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já vou passar a palavra para a nossa irmã Aura, que vai nos falar hoje sobre o tema da reflexão da noite de transformação. Ela que é a trabalhadora da Casa Espírita Luz e Amparo, que já esteve conosco aqui algumas vezes, quando nós estudávamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela já é de casa. Então, de imediato, já passo a palavra para a nossa irmã. Boa palestra. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno novamente a essa casa para conversarmos, como eu disse, né? Não estávamos acostumados àquele lugar quentinho, aconchegante lá dentro do ventre da nossa mãe. De repente é um mundo enorme. E agora? A gente diz, e agora? Vim ao mundo, de fato. E aí começam, né, as nossas transformações. A gente vem já com o DNA, né, a gente com as nossas escolhas, do que escolhemos fazer. Mas enquanto crianças, a gente vai aprendendo. Começamos as primeiras refeições, os primeiros passos, as primeiras palavras, e tudo vai se transformando à nossa volta. Até que começamos a ter a consciência das nossas atitudes. Que até enquanto criança, a gente diz, né, somos inocentes, não temos consciência. Pois bem, o tempo passa e vamos tomando consciência do que viemos fazer, do porquê e para que estamos aqui. Vamos crescendo, vamos para a escola e aquela serzinho tão pequeno e indefeso já passa a mudar.
já passa a perceber o que é certo, o que é errado, e vamos indo, vamos crescendo, até que tomamos a forma adulta. Chegamos à vida adulta. É difícil, né? Chegar na vida adulta. A gente brinca e diz assim, como é bom ser criança. Quando quando é criança, a gente quer crescer, quer ficar grande, adulto. Mas quando chegamos na fase adulta, a gente diz como era bom ser criança, não é mesmo? Mas enfim, chegamos à fase adulta. E agora? Seguem as transformações? Ou a gente para? Não podemos parar, né, meus irmãos? Não podemos parar. A gente precisa estar em movimento. Precisamos permanecer nesse movimento. Da perfeição? Não. Não vamos atingir a perfeição. Nós queremos melhorar, nós queremos buscar o caminho. E nessa trajetória, nesse caminho, tem tantos obstáculos, né? Obstáculos físicos, obstáculos espirituais, né? A gente não diz dificuldades, eu digo que são obstáculos que eles estão ali justamente para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para a nossa transformação, né? Os problemas surgem, as situações, às vezes a gente acha que não tem conserto, que uma situação não tem conserto, mas logo ali na frente, aquela janela se abre. Aquela janela vai se abrindo e nós percebemos neste momento que a gente está conectados com Deus. Quando a gente tira o véu dos nossos olhos, que a gente consegue olhar um pouquinho além, percebemos que estamos conectados com Deus, com a espiritualidade de luz, com o nosso anjo da guarda. E aí, meus irmãos, a gente percebe que o caminho, por mais espinhos que haja nele, por mais pedras que surjam, a gente consegue transpor. Não é passar por cima. Ah, eu vou passar por cima. Não. Através da nossa fé, através do nosso entendimento, a gente vai nos moldando. Nós vamos transpondo esses obstáculos. Nós vamos vencendo cada dificuldade que temos na nossa vida, através da nossa transformação. Eu digo que tudo está em constante transformação. Se nós pensarmos a natureza ela está em constante transformação. Nós temos as estações que se modificam, temos a primavera, verão, outono e inverno. Embora hoje esteja tudo meio misturado já, né? A gente não sabe mais quando estamos no verão, quando estamos no inverno. Porque houve tantas transformações, tantas modificações, que hoje em dia até a natureza dá sinais. Se nós pararmos para perceber o quanto a natureza está dando sinais de modificações, né? Essas enchentes, a seca, é a natureza. Vai dizer, é culpa do homem? Provavelmente. Mas ela também tem vida. E ela mostra todos os dias a sua vida própria, a sua força,
A gente diz assim que a força da natureza é uma força incomum, né? É uma força assim que ela move tudo, ela é uma avalanche, às vezes para o bem e às vezes não tão bem assim. Depende de como nós olharmos. Aí vocês vão me perguntar, mas tu vai me dizer que uma enchente é boa? Uma enchente que tira a casa de tanta gente, tira a vida de muitas pessoas? Pode ser que seja, meus irmãos. Por quê? Porque vai fazer com que as pessoas reflitam sobre as suas atitudes perante a natureza. Até eu comentei com meu esposo sobre isso. Eu digo, às vezes a gente ainda não entende, certo? Por que aquelas pessoas ali estão passando por isso. Pessoas humildes, pessoas já bem de poucas posses, né? E perdem tudo. Mas daí vem aquela coisinha de assim, ninguém é tão inocente assim. Não existem vítimas. Quando a gente passa por alguma dificuldade, é justamente para o nosso aprendizado. É justamente para que a gente modifique dentro de nós aquilo que está imperfeito, aquilo que está incorreto, aquilo que é incoerente. E a gente pensa, mas o que está errado? O que está errado em mim? O que eu preciso mudar dentro de mim? Tudo aquilo que ainda me incomoda. Às vezes, irmãos, a gente tem afinidades com muitas pessoas e às vezes nem tanto com outras, ou temos desafetos, né? Às vezes a gente diz até mesmo, eu não gosto do fulano. Eu não gosto do ciclano. Mas aí a gente pensa, mas por quê? Mas se ele não me fez nada, é de graça? Não, porque às vezes eu vejo nele aquilo que eu preciso mudar em mim, né? Justamente aquilo que me incomoda é o que eu preciso mudar. Mas é difícil, né? A gente reconhecer. Reconhecer que precisamos mudar em nós algo. Às vezes é difícil até identificar o que precisa ser mudado. Às vezes, está ali à nossa frente. O que precisamos mudar? Mas, por vezes, a gente ignora, por vezes, a gente passa a régua em cima, deixa para depois, porque é mais fácil, né? É sempre mais fácil dizer que o problema é o outro, não eu, né? Às vezes é mais fácil acreditar que não é em mim que precisa haver a mudança, e sim no meu irmão. E às vezes é justamente em nós que precisa haver essa mudança. Precisa haver essa reflexão. A gente precisa refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, porque os ensinamentos, meus irmãos, os ensinamentos nós temos, né? A gente tem o Evangelho, e não foi Jesus que escreveu. Jesus não escreveu. Jesus deu o exemplo. E foi baseado nesses exemplos que foi escrito o Evangelho, né? Pelos exemplos dados por Jesus. Então, eu digo que o nosso livro, a nossa enciclopédia, como diziam antigamente, né? Hoje acho que é outro nome, eu não posso dizer muito, porque senão todo mundo vai ver que eu já estou batendo na casa dos 50, né? Então,
O livro está aí, o evangelho está aí, os ensinamentos de Jesus estão ali. E cabe a nós, enquanto filhos de Deus, procurar seguir esses ensinamentos, seguir essas palavras através das nossas modificações, através das transformações que nós vamos aos poucos. Aos poucos nós vamos trabalhando dentro de nós. Mas precisamos de ação, né? Precisamos de ação, pôr em prática aquilo que às vezes a gente não quer pôr em prática. Ah, mas hoje eu amanheci triste. Ah, eu não estou num dia bom. Hoje não estou no meu dia. Mas a gente pode mudar. Mas como que eu vou mudar isso? É tão simples, né? As ferramentas, meus irmãos, as ferramentas, elas estão à nossa frente. Quem não sabe fazer uma prece? Quem de nós não sabe conversar com Deus através de uma palavra, através de um gesto? Mas como um gesto? Gente, tem tanta gente precisando de ajuda, de auxílio, até mesmo ser ouvida. Hoje em dia as pessoas não param mais para ouvir ninguém. As pessoas, elas não querem mais, é como se o tempo se sobressaísse a tudo. E às vezes simplesmente tu parar e ouvir alguém. E isso é um exercício fantástico. A gente pode nos transformar e podemos também transformar o dia de alguém. Através desse simples gesto. Um abraço, embora estamos numa pandemia, meio que não pode abraçar, mas às vezes, meus irmãos, um abraço num irmão necessitado, num irmão que está passando por uma situação difícil, transforma o dia dele. E até mesmo, por que não dizer, transforma a vida desse irmão. Muitos irmãos, com toda essa situação que vivemos hoje em dia, passam por tormentos psicológicos, tormentos mentais, distúrbios, né, de oscilação, por tantas situações enfrentadas pela pandemia, que às vezes uma palavra, eu estou aqui, essa simples palavra, você olhar para o seu irmão e dizer, eu estou aqui. Isso é remédio, meus irmãos. Isso é um bálsamo que cura. É um bálsamo que traz o acalanto para o corpo físico. Traz o acalanto para o espírito. E nós, quando conversamos com nosso Criador, também nos traz o acalanto. Também nos traz aquele momento de reflexão, aquele momento em que nos conectamos até mesmo com nós mesmos. Mas como que eu faço isso? Vou me conectar comigo mesmo? Porque quando oramos ao Pai, quando nos conectamos com o nosso Criador, a gente se conecta com a gente mesmo. Porque somos a imagem e semelhança, né?
Deus nos fez sua imagem e semelhança. É como se a gente se olhasse num espelho, mentalizasse Deus e nos conectasse conosco mesmo, com tudo aquilo que viemos fazer aqui, com o nosso propósito firmado, bem lá em cima, como eu digo, do outro lado, né? A gente fez um propósito, viemos para cá com um propósito, até mesmo de transformar o mundo, de transformar pessoas, de nos transformar enquanto seres. Pensando um sinônimo da palavra, né? Transformação, pensamos na metamorfose, na mudança para o belo, para o novo. A gente fala tanto nesse mundo novo, nessa nova era. Fala-se tanto num planeta regenerado. O mundo de regeneração, um mundo novo, um mundo regenerado. E aí, meus irmãos, a gente se pergunta, mas e eu? O que exatamente eu estou fazendo? No que eu estou auxiliando para esse novo mundo? Para essa metamorfose? Para essa regeneração? O que eu estou fazendo? Isso é bastante importante, é muito importante que cada um de vocês reflita sobre o seu papel enquanto cidadão, mas o seu papel enquanto cristão, enquanto filhos de Deus. Qual é o seu papel nessa transformação para esse novo mundo? Porque ele não vai surgir num piscar de olhos. Hoje nós vamos dormir e vamos ver tanta maldade, tantas intempéries da natureza. E amanhã nós vamos acordar e vai estar tudo ok. Vai estar tudo certo, vai estar tudo no seu devido lugar. Vai. Se cada um de nós aqui fizer a nossa parte, vai. Mas de que forma? Não posso, não tenho o que fazer. Nós temos o nosso papel. Estamos numa seca terrível, não vamos desperdiçar a água. Mas isso vai mudar o mundo? Vai auxiliar. Vai colaborar para que amanhã não falte nem para nós, nem para o nosso irmão, nem para o nosso vizinho, nem para o nosso amigo. E isso é um senso de colaboração, de pensarmos no conjunto, num todo. Porque a gente tem uma tendência a pensar em si próprio. Mas se não, para mim não me atinge, não vou mudar. E não é essa a forma, né, meus irmãos? Precisamos pensar no coletivo e agir pelo coletivo. Eu não vou fazer uma prece por ele não muda. Quem sabe justamente com a nossa prece, o irmão que está precisando da mudança, quem sabe seja uma sementinha a nossa prece. Quem sabe essa sementinha está sendo naquele instante depositada para o começo da mudança dele. E nós, quando alguém deposita uma sementinha em nós, isso é bom, né?
Como é bom quando alguém vem e deposita, assim, não, você pode, você consegue. Assim, com a espiritualidade, eu sempre tenho a minha conexão e eu sempre escuto aquela voz que, como eu digo, quando a gente quer, a gente escuta, né? Então, eu sempre escuto. Eu posso, eu quero, eu consigo e eu venço. E aí vocês vão me perguntar, são 5. Você tinha comentado, falado em 5. O que é a quinta? A quinta, meus irmãos, serve para todos nós. Tudo isso eu posso, eu quero, eu consigo e eu venço. Porque aquele que criou o mundo habita em mim. Deus habita em nós. Então, baseado nessa certeza, nessa convicção, a gente sabe que a gente pode, que a gente consegue e que a gente vence sim. E que a gente transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. A gente modifica os sentimentos que são imperfeitos, que são impregnantes, que são deletérios para o nosso crescimento físico e para o nosso crescimento espiritual e para o nosso crescimento moral. A gente transforma. Podemos transformar a tristeza em alegria. Alegria, meus irmãos, pelo simples fato de estar tendo essa oportunidade dessa noite de estarmos aqui. Pelo simples fato de termos a oportunidade de acordarmos todos os dias e dizer obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse dia de aprendizado. As dificuldades acontecem, os obstáculos surgem, mas se nós estamos tendo essa oportunidade e essa convicção desse nosso estreitamento da nossa relação com o nosso Criador, nós sabemos também que a solução está logo ali na frente. Basta, meus irmãos, tirar o véu dos olhos. Tirar esse véu que por muitas vezes nos cega. Esse véu que nos faz querer voltar para trás. Não, precisamos de ação. Precisamos seguir olhando para frente. Precisamos trabalhar na escalada da nossa jornada evolutiva. Como ontem, na casa a qual eu pertenço, o rapaz falou na palestra, eu achei muito interessante, que a gente veio para cá com asas. Temos 2 asas, mas a gente precisa bater as asas para voar, né? É assim que o passarinho faz. O pássaro, ele tem 2 asas, mas se ele ficar parado, ele não voa. Eu achei isso bem interessante. E remete à nossa jornada aqui, né? Enquanto moradores desse lugar. Porque nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui. Mas não estamos a passeio. Não podemos fazer dessa existência, meus irmãos, um simples passeio.
precisamos trabalhar, precisamos melhorar, precisamos estender nossas mãos. Então, que a gente possa fazer o que aqui veio fazer, transformar aquilo que se faz necessário, evoluir. Mas, principalmente, meus irmãos, é amarmos uns aos outros, assim como o nosso Criador nos ensinou, assim como Ele nos mostrou através dos seus exemplos. Jesus sempre pensava primeiro no outro. Ele podia ter a oportunidade de pensar nele próprio, mas não. Sempre vinha o irmão, o mais necessitado, em primeiro lugar. Ele não queria mostrar os milagres e coisas, não. Ele queria servir. Servir a Deus e aos irmãos. Então, que a gente aproveite essa nossa oportunidade terrena para servir, para sermos obreiros do Senhor, para sermos trabalhadores, colaboradores, instrumentos. Por que não instrumentos, né? Nós temos instrumentos para sermos colaboradores. E nós podemos também ser instrumentos para os trabalhadores do Cristo, levando adiante a palavra e os seus ensinamentos. Então, que a gente possa seguir adiante, nos moldando, nos transformando e auxiliando nesse processo dos nossos irmãos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Aura, pela tua exposição, pelas tuas palavras, pelo teu estudo, por tudo que trouxeste aqui para nós, nesse momento de transição que nós vivemos, né? O quão é importante aquilo que tu disseste da transformação interior, de aceitar aquilo que nos vem e usar isso para nos melhorarmos, para sermos co-criadores do Cristo. Então, nós que agradecemos a tua palestra. E eu já teve 2 comentários aqui para ti, do nosso irmão Ney Bastos, falando da bela exposição que tu fizeste, e ele comenta como caminhar para a luz é a nossa obrigação, viver fraternamente uns com os outros. Então, e tem mais um comentário da nossa irmã Marilisme, que ela diz assim, ó, tudo gira em torno da nossa evolução, e podemos ver isto no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que possamos colocar tudo isso em exercício, né? Então, agora, então, irmãos, está aberto para o pessoal, nossos internautas que estão em casa, se quiserem fazer um comentário, como os nossos 2 irmãos fizeram, ou fazer uma pergunta para a Aura, ela está aqui à disposição para responder. A maioria do pessoal te deu muita gratidão pela tua palestra, te dando boa noite, agradecendo as tuas palavras. E o pessoal aqui da casa também, se desejar fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Então, enquanto o pessoal não faz uma pergunta, assim, eu queria fazer uma para ti, Aura. Tu falaste ali da transformação, né? Da gente transformar aquele ser antigo que a gente tem dentro de nós. E às vezes eu noto em mim, mesmo a gente estudando, trabalhando, várias vezes
vem um sentimento de não sei de onde, que às vezes a gente fica triste, nervoso, agitado, reclama das coisas, falando por mim. E essa transformação, assim, tu falaste bastante como fazer isso, mas às vezes parece que a gente fica cego e não consegue ver como trabalhar essa transformação dentro de nós, né, com o Evangelho. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes eu tenho dificuldade a gente se perde no caminho. Excelente, Marcelo, a tua pergunta. Não é fácil, né? Até porque Deus disse, se fosse... Nunca Ele nos disse que seria fácil. Mas nos requer de nós, Marcelo, uma dose diária, né? Uma dose diária. A gente brinca, eu brinco assim, que não é um antibiótico. Antibiótico, tu vai lá, você está doente, né, uma infecção, enfim, tu toma um antibiótico e em questão de horas você está bom. Porque ele é muito rápido, o efeito dele é instantâneo quase. Já esse processo de transformação, de mudança, ele requer a nossa dose diária. E pode-se dizer que ela é homeopática, né? Provavelmente, alguém da plateia, os internautas já tomaram homeopatia uma vez que outra na vida, ou fazem uso contínuo da homeopatia. E o que a gente percebe? Que a homeopatia é um remédio tanto quanto eficaz ao antibiótico. Porém, bem mais devagar. Ele muda aquele estado doentio, mas de uma forma mais serena, de uma forma menos agressiva. Até porque se a gente conseguisse fazer essa transformação de uma forma instantânea, talvez a nossa passagem aqui seria um piscar de olhos, né? E isso requer, Marcelo, o nosso empenho, requer a nossa dedicação. Como você falou, aquele dia tu sabe na teoria, você lê, você estuda e sabe a teoria, mas tem dificuldade de pôr em prática. E eu acredito, sinceramente, que seja 97% de nós aqui tenhamos essa mesma dificuldade. Mas, como eu disse, as ferramentas estão aí. E como eu falei no final, Jesus, ele ocupava o seu tempo de servir e não ser servido. Então, quando passarmos por essas dificuldades, esses tormentos, que a gente lembre do nosso mestre, que ele muito mais serviu do que foi servido. E quando também a gente acredita estar num pior dos piores locais, no sentido de problemas, que a gente feche os olhos e olhe para os nossos irmãos, que às vezes estão passando coisas 10 vezes pior e estão enfrentando com serenidade. Que a gente possa se inspirar no exemplo dos nossos irmãos e no exemplo do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Laura. É difícil passar a teoria para a prática, realmente, às vezes a gente sofre. E aí tem um comentário da nossa irmã Vera que ela diz, tem que ser em gotas homeopáticas, né?
Aura, tem mais uma pergunta aqui dos nossos, da Marilisme Lins. Ela fala assim, ó: como na atualidade, diante de toda a ebulição que ora se processa na humanidade, realizar e manter a nossa cirurgia moral? Se tu pode falar um pouquinho sobre isso. Realmente, é um momento desafiador, muito desafiador. Requer a nossa mudança, requer a nossa reforma. De que forma? Através, como eu disse antes, dos ensinamentos, né? Deus deixou lá nos primórdios dos tempos, quem leu o Evangelho, né? Quem estudou a Bíblia, enfim, percebe que lá, naqueles primórdios dos tempos, acontecia também muitas catástrofes, muitas coisas assim que eram tristes, entristecedoras. E Jesus mantinha a serenidade. Enquanto tantos se escabelavam né, os apóstolos e como, mas mestre, e ele mantinha a tranquilidade, a serenidade nas suas palavras, nos seus exemplos a ser seguidos, né? E precisamos também nos manter conectados com a espiritualidade, mas principalmente, irmã, fortalecidos na nossa fé. Precisamos estar fortalecidos na nossa fé. Dizem, a fé move montanhas e ela transporta os obstáculos, nos mantém com essa força dentro de nós. Nós não vamos ter intercorrências? Vamos sim. Nós não vamos nos abalar com tudo o que acontece? Sim, com certeza. Ainda estamos em aprendizado. Mas se nós estivermos fortalecidos na nossa fé, eu tenho a plena convicção que será muito mais fácil passar por esses momentos, transpor esses obstáculos e essas montanhas, até mesmo o abismo que se fizer à nossa frente. Nós vamos encontrar a ponte para chegar do outro lado. Penso eu que seja a forma correta. Acredito ser a melhor forma, através da nossa fé, do nosso amor, do nosso entendimento, da nossa construção diária, do nosso caminho. A construção diária, né? Como é difícil. Eu ouvindo as tuas palavras aqui e passando no meu dia, algumas coisas que eu fiz, e às vezes a gente não se dá conta, vai no automático e tu falou a palavra, lembra de Jesus, né? Então foi bem, para mim foi importante o que tu falaste, assim, eu tô processando aqui e levando para minha vida, levando para as coisas que acontecem durante a semana, como a nossa irmã falou, né, no momento de turbulência que todos nós vivemos, né? Até por ser um momento de transição que estamos passando no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. É normal que isso aconteça, né? Para que a gente aprenda, como tu falaste, né? Usar as dificuldades para o nosso crescimento, né? Então, muito boas as tuas palavras. Então, pessoal, a gente está chegando ao final. Vamos ver se tem alguma outra questionamento, algum comentário. Mas o que tem bastante aqui, Aura, é agradecimento à tua palavra, à tua palestra, às tuas palavras, o teu estudo, tudo que tu trouxeste para nós. Então, o pessoal está te agradecendo muito. Gratidão, a maioria das palavras. Então, te agradecer.
Então, como a gente está chegando ao final, não sei se algum dos irmãos que estão aqui na casa gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta. Então, a gente já está se aproximando do final do nosso estudo dessa noite. Eu gostaria, então, em nome de todos, em nome do pessoal que está nos acompanhando ao vivo no Facebook, em nome do pessoal que está aqui na casa, agradecer a tua presença, Aura, o teu estudo, a dedicação, tudo aquilo que tu nos trouxeste, as tuas palavras, que assim como para mim serviram para repensar algumas coisas que a gente faz no dia a dia, algumas coisas que a gente pensa, colocar em prática aquilo que a gente estuda. Então, eu agradeço em nome de todos, por mais uma vez que tu estivesse conosco, né? Já te convidando para mais uma próxima, estarmos juntos nesse modelo diferente que estamos fazendo, esse modelo novo de transmissão ao vivo no Face. Gostaria de lembrar aos irmãos também que todo o pessoal que está aqui na casa está de máscara. A nossa irmã Aura, ela está sem porque ela fez a palestra, né, para o som ficar melhor, mas todos nós estamos de máscara. Mais um comentário aqui, para nós encerrarmos, que aproveitemos a oportunidade da vida e realizemos o melhor para a nossa evolução. Comentário da nossa irmã aqui. Não sei se tu gostaria de fazer uma... Então, eu vou passar para a Aura para ela fazer os comentários finais dela. Tá? Então, meus irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão conectados virtualmente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu não vim ensinar, eu vim aprender com vocês. Tenham certeza que através do olhar de vocês, a gente trocou conhecimento. Através da expressão de cada um de vocês, a gente afinizou um pouco sobre o conhecimento, sobre os ensinamentos. Gratidão a Deus por nos oportunizar esse momento. Gratidão a vocês por estarem aqui fisicamente, por estarem virtualmente também, conectados com esse momento a qual nós elevamos o nosso pensamento ao Pai, ouvimos aquilo que somos intuídos e trocamos essas ideias, esses conhecimentos, esses olhares. Muito obrigada, irmãos. Que cada um de vocês consiga sair daqui levando consigo essa luz que transborda esse local, levando consigo essa paz que inunda os nossos corações. Que possamos, irmãos, ter uma semana repleta de muita luz, de muita paz e de muito amor. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Aura, novamente. Muito obrigado pela tua presença e pelas tuas palavras da noite de hoje. Fazendo as palavras dos nossos irmãos online ali, gratidão, ótima palestra. Muito obrigado. Então, pessoal, como estamos chegando ao final do nosso trabalho, gostaria de agradecer novamente a presença de todos que estavam online, os irmãos que estão aqui conosco fisicamente na Casa do Consolador Prometido. Nosso muito obrigado. Fica o nosso convite para a semana que vem estarmos novamente juntos. Para encerrarmos, então, o nosso trabalho da noite, eu gostaria de convidar novamente os irmãos a fecharem seus olhos físicos, se assim o desejarem. E novamente levarmos o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e a todos aqueles que o nosso pensamento estiver dirigindo a energia.
que todos recebam aquilo que precisam. Vamos agradecer por podermos estar aqui, agradecer por podermos estudar o Evangelho do Cristo, e podermos trabalhar na seara do Cristo, e principalmente poder nos melhorarmos, nos transformarmos, assim como foi dito na palestra dessa noite. Vamos agradecer e pedir que todos recebam as luzes do Cristo, que todos aqueles que sofrem fisicamente ou espiritualmente recebam essas luzes que aqui recebemos essa noite. Que todos nós possamos nos transformar e transformar o mundo ao nosso redor, para que possamos, de vez, entrar na regeneração. E assim, agradecidos que estamos, encerramos o estudo dessa noite. Que assim seja.